Traição no casamento. Quais as consequências que o adultério pode trazer para a sua vida? No livro de Efésios, capítulo 5, versículos 22 a 33, diz assim: Mulheres, sujeitem-se a seus maridos como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar as suas mulheres como os seus próprios corpos. Quem ama sua mulher ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Infelizmente, a família tem sido atacada fortemente pelo diabo, e o pecado do adultério tem se tornado cada vez mais comum. A TV e a internet incentivam o adultério como uma forma de escape para relacionamentos em crise, mas elas não mostram as consequências deste pecado terrível. Nós temos visto a família, que é o maior projeto de Deus aqui na terra, sendo atacada e muitas vezes destruídas pelo inimigo. O diabo sabe que se uma família estiver desestruturada, ele conseguiu acabar com a nossa base. Com a nossa base para termos uma vida saudável, uma vida feliz. E muitas vezes ele usa a mídia, ele usa os meios de comunicação, ele usa a sociedade para destruir os valores de Deus em nós. E nós vemos aí quantos jovens não estão se guardando sexualmente para o casamento, quantos adolescentes tendo uma vida sexual ativa. Mas eles não sabem que eles estão fazendo um grande mal para si mesmos. Além de ser pecado, traz muitas consequências desagradáveis, incluindo doenças sexualmente transmissíveis. E nós vemos aí nas novelas, nos filmes, o adultério sendo escancarado, mostrando que é uma coisa boa, que se você não está satisfeito no seu relacionamento, no seu casamento, você pode procurar em outros lugares. Mas o que eles não mostram são as consequências, as desgraças que o adultério traz para dentro de uma família. Olha o que diz em Provérbios capítulo 5, versículos 8 a 10. Fique longe dessa mulher, não se aproxime da porta de sua casa, para que você não entregue aos outros o seu vigor, nem a sua vida a algum homem cruel, para que estranhos não se fartem do seu trabalho e outros não se enriqueçam à custa do seu esforço. Em primeiro lugar, o adultério traz a desonra. Aquilo que era para ser feito a portas fechadas, escondido, talvez em um motel, de repente, mais cedo ou mais tarde, ele se torna público. E quando isso acontece, a pessoa fica com vergonha. Uma pessoa que antes tinha uma boa fama, ela tinha uma boa imagem. Essa imagem pode ser queimada e destruída.
Às vezes a pessoa, por um momento de descuido, por achar que seria só uma noite de aventuras, isso pode se tornar um laço para a sua vida inteira, trazendo tristeza, desconfiança e muitas vezes desunião dentro da sua própria casa. Além disso, o adultério não traz somente um prejuízo para a alma, trazendo sofrimento, mas ele traz também um prejuízo financeiro. Quantas famílias conquistaram bens, talvez pouca coisa, mas com muito amor e dedicação a vida toda, e de repente precisam dividir os bens por causa de um divórcio, porque não houve a reconciliação. São muitas coisas ruins que o adultério traz. Talvez a pessoa que adulterou acabou tendo um filho com essa nova pessoa, com a amante, e então precisa sustentar esse outro filho. E são tantas coisas ruins que podem acontecer. Então eu quero te dar um conselho. Se você está pensando em fazer algo que não seja com a sua esposa ou com o seu marido, não faça. Peça a ajuda de Deus, livre-se de toda armadilha. Corra da armadilha do diabo e tome muito cuidado com os conselhos que você escuta das pessoas, porque nem todos vão torcer pelo bem da sua família. Nem todos que te dizem ser amigos são amigos de verdade. No meu caso, meu irmão, minha irmã, eu fui adúltero e sofri adultério. Foram consequências desastrosas para mim e para minha família. Me arrependi profundamente de tudo o que eu fiz e Deus me perdoou. Mas existem consequências que colho até hoje e são frutos muito amargos. Na Bíblia, nós vemos um exemplo muito claro na vida do rei Davi. Aquele homem serviu a Deus com integridade, era um homem respeitado, mas por um deslize, por um momento de descuido, Davi acabou conhecendo uma mulher casada e se deitou com ela. A partir dali as coisas foram piorando para ele, porque ele acabou matando, assassinando o esposo daquela mulher e ainda teve um filho, fruto daquele adultério. E ele talvez pensasse que por ele ser rei, nada poderia acontecer. Mas então nós vemos que Deus se revelou ao profeta Natã, e o profeta Natã entregou uma mensagem para ele. Diz o seguinte em 2 Samuel, capítulo 12, versículos 10 a 12. Por isso, a espada nunca se afastará da sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser a sua mulher. Assim diz o Senhor, da sua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e a darei a outro, e ele se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu o farei diante de todo Israel, em plena luz do dia. Percebeu como o adultério é uma coisa muito grave? Não é qualquer coisa, qualquer pecadinho que a mídia vem mostrando por aí. Não é algo que você faz e você esquece. Não é isso. É um pecado grave contra Deus, porque Deus nos promete nos abençoar através da família e nós devemos valorizá-la. Então, quanto mais você valoriza o seu cônjuge, mais você está valorizando a Deus. Então, o conselho que eu quero te dar é esse, por experiência própria. Fuja do adultério. Não vá pela cabeça das pessoas. Não vá pelo que as pessoas dizem ou o que a mídia mostra. Porque a palavra de Deus diz que este mundo está no maligno. Então siga a palavra de Deus e você com certeza terá um relacionamento saudável, um relacionamento abençoado por Deus. Ore comigo assim. Senhor querido,
nos colocamos em sua santa e doce presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai, adultério, esse pecado que invade famílias e lares, tem destruído muitas pessoas. Muitos dos meus irmãos e irmãs que oram comigo agora adulteraram ou sofreram pelo adultério e com isso sofrem graves consequências em suas vidas. Que essa mensagem seja um despertar nos corações, Pai. Eu sei o que é isso, Senhor, e até hoje, por mais que o Senhor tenha me perdoado, colho frutos amargos do meu erro. Que seus filhos e filhas acordem, Senhor, e fujam desse maldito pecado que hoje destrói milhares de famílias. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Quatro mentiras do diabo que ele quer que você acredite. No livro de João, capítulo 8, versículo 44 diz: Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Nesta passagem, Jesus diz que Satanás é o pai da mentira e que nada do que ele diz é verdade. Por isso, o maior objetivo do diabo é enganar as pessoas para que elas não sigam os caminhos de Deus. E quando recebemos Jesus como nosso Salvador e decidimos obedecer seus ensinamentos, o inimigo faz de tudo para tentar nos desviar do foco e voltarmos atrás em nossa decisão. Com isso, ele usa pessoas para nos convencer de que estamos perdendo tempo. Cria situações para gerar medo, dúvidas e sopra em nossos ouvidos que não conseguiremos vencer o pecado e sermos libertos completamente. Mas, como Jesus disse, ele é mentiroso. E se você souber quais são as mentiras mais comuns que ele quer que você acredite, ficará muito mais fácil derrotá-lo. Vamos ver quais são elas. Primeira mentira do diabo: a palavra de Deus não é verdadeira. Essa é a principal mentira que o diabo quer que você e eu acreditemos. Ele costuma colocar em nossas mentes que a Bíblia é somente um livro escrito por homens e cheio de contradições. Mas pense numa coisa: você acha que se ela não fosse inspirada por Deus, já não teria sido extinta da humanidade há muito tempo? Quantas guerras ocorreram para tentar destruí-la? Quantas pessoas foram perseguidas e mortas por acreditarem no que está escrito nela? No entanto, a Bíblia é o livro mais lido do mundo, e até mesmo a ciência tem comprovado a sua veracidade. Ela contém mais de 60 livros escritos por cerca de 40 autores, em épocas completamente diferentes. E todos eles se encaixam e apontam que Jesus é o Salvador enviado por Deus. É por isso que Satanás luta tanto para contestar a Bíblia, pois ele sabe que ela revela o plano de salvação para a humanidade, através de Jesus. Desde que Adão e Eva foram enganados pela serpente, o diabo vem fazendo as pessoas se rebelarem contra o que Deus diz, e com isso, mais e mais pessoas têm sofrido as graves consequências por desobedecer ao Senhor. Lembre-se disso. O mundo pode não cumprir a Bíblia, mas a Bíblia se cumpre no mundo. Basta assistir aos jornais e você verá que tudo o que está acontecendo está escrito na palavra de Deus. Tem se cumprido fielmente. Segunda mentira do diabo: Deus vai abrir uma exceção
no seu caso. O diabo sopra essa mentira em nossos ouvidos todos os dias. Pode cometer aquele pecado, você merece. Você é cristão há tantos anos e por isso Deus não vai se importar se você der umas escapadinhas de vez em quando. No entanto, eu nunca vi Deus abrir exceções de pecado para ninguém, nem mesmo para os maiores homens da Bíblia. Davi, por exemplo, foi ungido rei de Israel e considerado um homem segundo o coração de Deus. Mas nem ele escapou das consequências dos seus erros. Ao se deitar com uma mulher casada, Davi sentiu o peso da mão de Deus. Dessa relação nasceu um filho que veio a falecer e ele passou dias de muita dor e angústia. Veja o que a Bíblia diz em 2 Samuel, capítulo 12, versículos de 13 a 18. Então Davi disse ao profeta Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Depois que Natã foi para casa, o Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera a Davi. E Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou e, entrando em casa, passou a noite deitado no chão. Os oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantar-se do chão, mas ele não quis e recusou comer. 7 dias depois, a criança morreu. Perceba que Deus perdoou Davi e o livrou da morte. Da mesma forma, o Senhor te perdoa todas as vezes que você peca, graças ao sacrifício de Jesus na cruz. Cristo pagou por todos os seus pecados quando foi morto. Porém, diferente do que o diabo diz, isso não te livra das consequências do pecado. Portanto, não se esqueça. Deus não abre exceção quando fazemos o mal e permanecemos no erro intencionalmente. Terceira mentira do diabo. É possível ser cristão sem ler a Bíblia, sem orar. Essa é uma das mentiras mais perigosas que o diabo quer que acreditemos, pois ele não fica feliz quando alguém se converte. Mas a verdade é que um cristão que não se alimenta da palavra e não ora, ele fica enfraquecido. A Bíblia diz que aquele que não se reveste da armadura espiritual fica desprotegido dos ataques do maligno e pode ser derrotado com facilidade. Está escrito em Efésios capítulo 6, versículos de 13 a 18. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Quarta mentira do diabo. Todos os caminhos levam a Deus. Uma das coisas mais comuns que ouvimos de pessoas é que todos os caminhos levam a Deus. Porém, essas afirmações são grandes mentiras que o diabo tem usado para nos desviar do único caminho, verdade e vida que é Jesus Cristo. E a cada dia Satanás cria e propaga novas religiões e filosofias que pregam a paz e o amor, como se elas fossem caminhos alternativos que nos levam para o mesmo fim. Mas a verdade é que não há outros caminhos. Veja o que está escrito em 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 5 e 6.
Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esses caminhos, entre aspas, inventados pelo homem, na verdade são atalhos que chegam ao fim e dão em um grande abismo. Por isso, meus irmãos e irmãs, aprendam a reconhecer as mentiras que o diabo tenta nos convencer todos os dias. E só há um modo de não ser enganado: conhecer a verdade que está em Jesus. Quanto mais você ler a Bíblia, orar e ouvir a palavra, mais você conseguirá identificar e fugir das mentiras do inimigo. E nunca se esqueça o que está escrito em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, que diz: sejam sóbrios e vigiem, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Ore comigo assim: Senhor querido, nos colocamos em sua santa e doce presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai amado, agradecemos por mais esta palavra. Temos um inimigo pronto para nos devorar e que fica sussurrando mentiras em nosso ouvido para que nos afastemos do Senhor. Ficaremos atentos, vigiaremos e assumimos o nosso poder e autoridade sobre ele, no nome de Jesus. Satanás é um derrotado, Jesus o venceu definitivamente na cruz, mas ele está sempre à espreita, tentando nos destruir. Ficaremos alertas, Pai, com relação principalmente a essas 4 mentiras. Venceremos essa batalha espiritual para a honra e glória do Senhor. Assim nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Três frases que você precisa eliminar da sua vida. No livro de Provérbios, capítulo 18, versículos 20 e 21 diz: do fruto da boca enche-se o estômago dos homens, o produto dos lábios os satisfaz. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. A Bíblia diz que as palavras têm poder de machucar, abençoar ou amaldiçoar. Por isso, tudo o que você fala afeta a sua vida para o bem ou para o mal. Se você repete uma mentira muitas vezes, você pode começar a acreditar nela. Por isso, tome cuidado ao dizer certas coisas que não são verdade e que não estão alinhadas com a palavra de Deus. Veja quais são as 3 frases que você precisa eliminar da sua vida hoje mesmo. Primeira frase: eu não tenho valor, ninguém se importa comigo. A Bíblia diz no Salmo 139, versículos 1, 2, 13 e 14: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebe os meus pensamentos. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Disso tenho plena certeza. Meu irmão e minha irmã, você é uma obra-prima de Deus. Eu sei que você tem falhas, mas isso não diminui o seu valor diante de Deus. Ele não te avalia de acordo com a sua capacidade, beleza ou inteligência. Ele vê o seu coração e já provou que te ama ao enviar o seu filho para morrer na cruz em seu lugar. Por isso, não pense que ninguém se importa com você. A sua vida é muito preciosa para Deus.
Segunda frase que você precisa eliminar da sua vida: Deus não ouve minhas orações. A Bíblia diz no Salmo 34, versículos 17 e 18: os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Creia que Deus está atento às suas orações e Ele quer te ajudar. Mas é importante também que você preste atenção às respostas dele. Às vezes Deus diz não, ou espere, ou alguma coisa que você não quer ouvir. Só Deus sabe o que é melhor para você, e aquilo que você pede nem sempre está de acordo com a vontade dele, ou virá no tempo que você deseja. Por isso tenha calma, não murmure e nem pare de acreditar. Talvez as circunstâncias ainda não mudaram, porque Deus está usando elas para mudar você. Terceira frase que você precisa eliminar da sua vida hoje: esse problema não tem solução. Jesus respondeu em Lucas, capítulo 18, versículo 27. O que é impossível para os homens é possível para Deus. Tome cuidado para não confessar a derrota antes da hora, pois Deus pode mudar qualquer situação, por mais difícil que seja. A Bíblia está repleta de casos sem solução, que foram transformados em um grande testemunho do poder de Deus. Por isso confie no Senhor e não fique tentando imaginar o que vai acontecer. Deus pode abrir uma porta que não existia, só para mostrar que Ele é Deus. Então tenha fé, pois não há nenhum problema que Deus não possa resolver. Se você, meu irmão, minha irmã, se identificou com qualquer uma dessas frases, hoje é o dia de eliminá-las da sua vida definitivamente. Estas palavras vão apenas destruir a sua esperança. Mude a sua postura e que de sua boca saiam apenas palavras otimistas, cheias de fé, amor e esperança. Ore comigo assim: Senhor querido, nos colocamos em sua santa e doce presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai, que as pessoas que ouvirem essa mensagem e se identificarem com essas malditas frases sejam libertas no dia de hoje. Senhor, que a partir deste momento essas palavras sejam apenas passado e que agora sairão da boca delas apenas frases e palavras cheias de fé, amor e esperança. Assim eu profetizo na vida de cada uma delas. Obrigado, Senhor, por mais esta palavra viva. Assim nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. O pecado sexual pode destruir você. Cuidado. No livro de Tiago, capítulo 1, versículos 14 e 15 diz: cada um é tentado pela própria cobiça, sendo que está arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Você está sofrendo tentações da carne? Tome muito cuidado com o pecado na área sexual, sexo antes do casamento, pornografia e adultério. Pois o diabo conhece as suas fraquezas e ele quer te afastar de Deus e destruir a sua vida. A Bíblia fala muito sobre tentações da carne e mostra que grandes homens de Deus caíram no pecado sexual. Eles sofreram consequências ruins e os seus atos foram registrados para que não caiamos nos mesmos erros. Mas você pode dizer agora para mim:
Vinícius, me desculpe, mas a Bíblia está cheia de homens pecadores e safados. Concordo plenamente com você, pois a Bíblia conta histórias de homens pecadores e falhos, como qualquer um de nós. Por exemplo, Davi se envolveu com uma mulher casada, Sansão se deitou com prostitutas, Jacó era trapaceiro. Mas todas as pessoas que desobedeceram a palavra de Deus sofreram consequências ruins e os seus atos foram registrados para que não caiamos nos mesmos erros. Além disso, vemos a misericórdia de Deus os alcançando sempre que se arrependiam, e nenhuma de suas falhas os impediram de serem usados pelo Senhor. Isto porque a nossa salvação e todas as bênçãos que recebemos vêm pela graça de Deus. Nós não merecemos nada e por isso não podemos achar que somos bons e fortes o bastante. Todos nós temos fraquezas e somos atraídos pelo que é proibido, pois a Bíblia diz que cada um de nós é tentado de acordo com a nossa cobiça, como dito na passagem no início da mensagem. Se você recebeu Jesus como seu Salvador, você nasceu de novo espiritualmente, mas a sua carne continua fraca e por isso você precisa orar e vigiar para não cair em tentação. Muitas vezes você sente atração por algo que não devia e você se culpa por isso. Mas saiba que não é pecado ser tentado por algo. O pecado acontece quando você cede às tentações. Certa vez alguém disse que os maiores santos podem ser tentados a cometer os piores pecados. Então, se você tem sido bombardeado por tentações, pode ser que você esteja fazendo a coisa certa e não a errada. Você já pensou nisso? O diabo vê que você está buscando a Deus e por isso ele tenta te derrubar. Porém, se você resistir aos desejos da carne, você se tornará uma pessoa mais forte e capacitada. Veja o que está escrito em Tiago, capítulo 1, versículo 12. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Como vemos na Bíblia, Sansão e Davi, por exemplo, eram grandes homens de Deus e venciam muitas batalhas, mas acabaram cedendo às suas fraquezas carnais. Da mesma forma, se não vigiarmos, poderemos voltar a sermos escravos do pecado novamente e pagarmos um alto preço por isso. Nós nunca estamos fortes o bastante, por isso precisamos depender do Espírito Santo o tempo todo. Também devemos andar com pessoas que nos ajudarão a crescer espiritualmente e nunca podemos deixar e confiar no amor de Deus, que permanece fiel, mesmo quando nós falhamos. Ore comigo assim. Senhor querido, nos colocamos em sua santa e doce presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai, sofremos com muitas tentações, desejos da carne. Pedimos a Ti que ajude-nos e capacite-nos cada dia mais a combater esse mal. Muitos de nós estamos vivendo isso, Pai. Não somos fortes o bastante e por isso dependemos do Seu Santo Espírito a todo tempo. Por mais difícil que seja, nos manteremos firmes e lutaremos contra isso, Senhor. Ajude-nos, Pai. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Você está se sentindo sozinho? Você não está só. No livro de Jó, capítulo 4, versículos de 3 a 5 diz: Pense bem, você ensinou a tantos, fortaleceu mãos fracas, suas palavras davam firmeza aos que tropeçavam. Você fortaleceu joelhos vacilantes.
Mas agora que se vê em dificuldade, você se desanima quando você é atingido, fica prostrado. Quando Jó estava passando pelo pior momento da sua vida, ele ouviu estas palavras do seu amigo Elifaz. Jó sempre foi aquele que encorajava os outros, mas agora ele é quem estava precisando de ajuda. Por causa disso, eu quero trazer esta mensagem para você, que sempre procurou fazer o bem para as pessoas, sempre procurou falar de Deus para elas, mas agora o seu coração está partido e você tem passado por lutas terríveis. Saiba que isso acontece com todos aqueles que decidem caminhar com o Senhor. Na nossa vida haverá um momento em que tudo ficará muito escuro. Irá parecer não apenas que Deus está em silêncio, como também que Ele não está fazendo nada. E Ele fica apenas observando o nosso sofrimento. Nesses dias tudo irá parecer frio e sem sentido. Até mesmo as coisas que sempre nos fortaleceram. Os louvores, as orações e mesmo a palavra de Deus não conseguirão nos livrar do desânimo. Seremos tomados por uma sensação de impotência. E nós que tantas vezes ajudamos as pessoas com as nossas palavras e atitudes, agora sentiremos que essas mesmas palavras não são capazes de nos encorajar. São momentos em que o vale da sombra da morte parece não chegar ao fim e ficamos com medo de nunca sairmos desse deserto. Tentamos encontrar algum sentido, alguma direção, e não encontramos nada que alivie o nosso coração. Compartilhamos nossas lutas, até mesmo com pessoas de Deus, e elas não entendem a profundidade da nossa dor. Os pastos verdejantes que antes nos traziam paz e alegria, agora estão distantes, e nem mesmo a vara e o cajado do pastor parecem estar presentes. Mas o que você não consegue entender é que apesar de tudo isso, você continua caminhando. Ainda existe uma esperança e uma confiança interior que não acabou, mesmo nos piores vendavais. Você sabe por que você está ainda de pé, porque as lembranças do que Deus já fez na sua vida nunca podem ser apagadas, mesmo diante da escuridão e do vazio. A presença de Deus que você já sentiu e as experiências que você já teve com Ele estão muito fixadas dentro do seu coração e elas nunca serão removidas. Por isso, se você está chorando e está perdendo a vontade de viver, eu quero te dizer que Deus não se esqueceu de você. Você não está só. Ele cuida de todas as áreas da sua vida e não se esqueceu de nenhuma delas. Ele sabe dos sonhos que estão dentro do seu coração, que Ele mesmo plantou, e tem poder para realizá-los no tempo certo. Saiba também que as promessas de Deus para a sua vida não diminuem de acordo com as suas falhas. E essa escuridão em que você está vivendo hoje não apagarão o brilho do Senhor na sua vida. Pois a Bíblia diz que Deus é luz e nele não haverá trevas alguma. Nem mesmo a mais profunda tristeza da sua alma pode deixar o Senhor mais distante de você. Nenhuma sensação de abandono pode fazer com que Deus te deixe, pois Ele mesmo disse: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Por isso, meu irmão e minha irmã, eu quero terminar esta mensagem lendo para você o que está escrito em Isaías, capítulo 50, versículo 10. Quem entre vocês teme o Senhor e obedece à palavra de seu servo? Que aquele que anda no escuro, que não tem luz alguma, confie no nome do Senhor
e dependa do seu Deus. Eu espero que esta mensagem tenha edificado o seu coração. Seja um veículo de graça na vida de outras pessoas, compartilhando esta mensagem com seus amigos, porque muitos deles podem estar passando por lutas, pensando em desistir, e Deus usará a sua vida para trazer ânimo e encorajamento a cada um deles. Ore comigo assim. Senhor querido, nos colocamos em sua santa e doce presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai, muitas pessoas que oram comigo agora estão se sentindo sós, abandonadas e tristes. Muitas delas, assim como Jó, foram encorajadoras, mas hoje precisam ser encorajadas. Que através desta mensagem elas relembrem de todas as bênçãos que já receberam e com isso renovem as suas esperanças. Sabemos que nunca nos abandonará e que a sua presença é viva dentro de cada um de nós. Por isso, Pai, nos apropriamos pela fé da sua graça, misericórdia e amor. E exatamente agora nos revestimos da sua glória. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Prioridade número 1. No livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 17, diz assim: Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Meu irmão, minha irmã, ao definirmos as nossas prioridades, é importante entender que Jesus é a força na qual subsiste tudo o que há de bom em nossas vidas, de acordo com a passagem de Colossenses no início da mensagem. Ele deve ser sempre a nossa prioridade número 1, porque sustém todas as coisas unidas. Um casal não pode ter um bom casamento se Jesus não os mantiver juntos e ser o alicerce do relacionamento. Na verdade, as pessoas têm dificuldade em conservar bons relacionamentos com qualquer um se Jesus não estiver conduzindo e influenciando as partes individualmente a se amarem. As nossas finanças sem Jesus vão ser destruídas. Nossos pensamentos são nublados e confusos sem Jesus. Nossas emoções ficam fora de controle sem Jesus. Em Colossenses 1,18 diz: Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha a supremacia. Nesta passagem nos diz que Jesus é a cabeça do corpo, que é a igreja. Portanto, somente Ele, em todos os aspectos, deve ocupar o lugar principal em nossas vidas. Se Jesus não é o primeiro em nossas vidas, então precisamos reorganizar as nossas prioridades. Mateus 6,33 diz: Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Meus amados, algo que mudou radicalmente a minha vida foi quando tive a plena revelação desta passagem em Mateus. Como alguém poderá ser o primeiro lugar na minha vida, meu irmão e minha irmã, se eu não estiver totalmente apaixonado por Ele? Como amar alguém com quem eu não me relaciono? Como amar alguém com quem não tenho intimidade? Foi aí, meu irmão, minha irmã, que começou a minha busca incessante pela intimidade com Deus. Para que essa palavra se cumprisse em minha vida, deveria estar totalmente apaixonado por Jesus, conectado a Ele, totalmente entregue em seus braços. Com a intimidade, eu aprendi a descansar nele e viver totalmente dependente do seu amor incondicional. Hoje Ele me basta, Ele me sustenta e é totalmente suficiente em minha vida. Se você ainda não está totalmente apaixonado por Jesus, pare tudo agora e recomece. Ele é o alvo, Ele é o foco, Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida.
Diz que se buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, outras coisas serão acrescentadas às nossas vidas. Meu irmão, minha irmã, os acréscimos virão automaticamente quando Jesus se torna o suficiente em sua vida. E eu te falo, que acréscimos, que acréscimos, muito melhores do que um dia você ousou sonhar. Buscar o reino significa descobrir como Deus quer que as coisas sejam feitas, descobrir como Ele quer que tratemos as pessoas, descobrir como Ele quer que nos comportemos em certas situações e circunstâncias, descobrir o que Ele quer que façamos com o nosso dinheiro, descobrir que tipo de atitude que devemos ter e até mesmo descobrir que tipo de diversão Jesus aprova. As nossas vidas não serão abençoadas se mantivermos Deus em uma pequena caixa reservada para o domingo de manhã e deixarmos que Ele receba a nossa atenção preferencial apenas durante 2 horas, uma vez por semana, durante um culto da igreja. Enquanto estivermos aqui neste mundo, teremos de resistir à tentação de nos tornarmos como o mundo é. A vida neste planeta pode ser uma batalha diária, mas a chave para a vitória é lembrar que Jesus sustenta todas as coisas e que precisamos mantê-lo em primeiro lugar em nossas vidas. Em Colossenses 1, 26 e 27 diz: o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Meu irmão, minha irmã, Cristo em nós é a esperança da glória. Isso é incrível. Você e eu só podemos entender, experimentar a glória de Deus em nossas vidas porque Cristo está em nós. Ele é a nossa esperança de vermos coisas melhores. A glória de Deus é a sua excelência manifesta. Como filhos de Deus, temos o direito comprado com sangue de experimentar o melhor que Ele planejou para nós. Satanás combate com fúria o plano divino em nossas vidas, individualmente, e a sua principal arma é o engano. Quando somos enganados, cremos em alguma coisa que não é verdade. E embora não seja verdade, ela parece verdade para nós, porque é naquilo que cremos. Você tem aquilo que o seu coração crê, e o inimigo já é um derrotado, não tem autoridade alguma e apenas armas ciladas para tentar te pegar. Se você der crédito a ele, será enganado e cairá nas suas ciladas. Na maior parte do tempo nos sentimos derrotados quando olhamos para nós mesmos e para a nossa falta de capacidade. O que precisamos fazer é lembrar que Cristo em nós é a esperança da glória. Ele nos mantém também encorajados o bastante para avançarmos em direção às coisas melhores. Nós nos limitamos quando olhamos para nós mesmos e não conseguimos ver Jesus. Em João 11:40, Jesus diz a Marta: disse-lhe Jesus, não lhe falei que se você cresce veria a glória de Deus? O Senhor, meu irmão, minha irmã, destinou sua igreja para a glória. A glória, a excelência e a bondade manifestas. Ele está voltando para uma igreja gloriosa. Em Efésios 5:27 diz: e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Podemos ser pessoas excelentes, com atitudes excelentes, pensamentos excelentes e palavras excelentes. Mas a glória de Deus só pode ser manifesta em nós e entre nós, se crermos que isso é possível. Deus está procurando por alguém que creia e receba. Comece a esperar mais da glória do Senhor em sua vida. Ele está esperando para manifestar esta glória a você e através de você. Ore comigo assim. Senhor amado, nos colocamos em sua santa e doce presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus.
Pai querido, que essa mensagem seja um despertar nos corações que a ouvem. O Senhor sempre deverá ser a prioridade número 1 em nossa vida. Que meus irmãos e irmãs foquem nessa busca e revelação para que vivam vidas incríveis assim como a que vivo hoje. Quando encontrei Jesus de uma forma plena, deixando-se ser amado por Ele, minha vida mudou radicalmente e eu desejo o mesmo para todas essas pessoas que estão aqui ouvindo esta mensagem e oração, sedentos por Ti. Assim nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Orem continuamente e dê graças. Em 1 Tessalonicenses 5,17 diz: orem continuamente. Eu costumava ler essas palavras e me perguntar: Senhor, como eu posso chegar ao ponto de ser capaz de orar desta forma? Para mim, a expressão continuamente significa sem paradas, sem qualquer interrupção. Eu não conseguia ver como isso podia ser possível. Agora tenho um melhor entendimento do que Paulo disse, depois de ter conhecido profundamente a nova aliança e a verdade sobre a obra consumada da cruz. Ele queria dizer que a oração deve ser como respirar, algo que fazemos continuamente, mas sempre de modo inconsciente, sem estarmos atentos para isso. Meu irmão, minha irmã, você e eu vivemos pela respiração. A nossa vida física exige que inalemos e exalemos o oxigênio, e o ar que respiramos sustenta o nosso corpo. Da mesma forma, a nossa vida espiritual foi projetada para ser alimentada e sustentada pela oração. O pensamento religioso, às vezes, nos dá a ideia equivocada de que, se não conseguimos manter um determinado programa de oração, erramos o alvo. Nós nos tornamos muito presos ao relógio no que diz respeito à oração. Vou te dar o seguinte exemplo para ilustrar o modo como devemos orar. Assim como respiramos o dia inteiro, mas nunca dedicamos tempo para contar quantas vezes o fazemos, assim também devemos orar o dia inteiro, sem monitorarmos as nossas orações. Eu nunca precisei de um relógio para me lembrar de que preciso respirar de tantos em tantos segundos. Nunca cheguei em casa do trabalho à noite e escrevi em um diário quantas vezes eu respirei naquele dia. Eu apenas respirei quando precisei, continuamente, sem sequer me dar conta de que estava respirando. E é assim que devemos agir com relação às nossas orações. Não sei quantas vezes eu oro por dia, só sei que faço ao longo do dia. Começo quando me levanto pela manhã e oro muitas vezes até a hora em que vou dormir, à noite. Também desfruto de horas separadas para oração, mas não falo com Deus durante apenas 30 minutos pela manhã e depois me esqueço dele no restante do dia. Na verdade, eu nunca oro por muito tempo de uma só vez, mas nunca passo muito tempo sem orar. Mas agora, meu irmão, minha irmã, quando eu falo sobre orar ao longo do dia, isso significa que estou sempre pensando em oração, em coisas espirituais? Não, meu irmão, minha irmã. Há períodos em que me dedico a outras coisas, assim como todos nós precisamos fazer, mas à medida que crescemos em maturidade espiritual e nos esforçamos para aprofundar a nossa vida em oração, é importante entender que podemos orar em todo tempo, em qualquer momento, em qualquer ocasião e em qualquer lugar, tão naturalmente quanto respiramos. Deixe-me, meu irmão, minha irmã, encorajar você no dia de hoje a orar assim. Olha o que diz em Efésios 6,18. Ore em espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente. Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. A oração é um alinhar do seu coração com Deus e pode ser feita em qualquer lugar e em vários momentos do dia. O que faço continuamente, meu irmão, minha irmã, é dar graças.
Quando agradecemos a Deus, estamos orando. E isso é o que mais eu faço: agradecer. Ter um coração grato é muito importante. Nós devemos ser agradecidos e dar graças. Olha o que diz em 1 Tessalonicenses 5,18. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Devemos expressar a nossa gratidão a Deus e às pessoas que Ele usa para nos ajudar e abençoar. Seja grato pelas pequenas coisas, assim como pelas grandes. Geralmente agradeço a Deus pela água quente que uso para tomar banho, e eu penso nessas vezes em todas as pessoas no mundo que nem sequer têm água limpa, quanto mais água quente. E me lembra de como eu sou abençoado em poder ter uma água limpa todas as vezes que eu desejo, quente ou fria. Verbalizar a nossa gratidão ajuda, porque quando fazemos isso, nós também nos lembramos do quanto somos abençoados. Isso é oração também, meu irmão, minha irmã. É conexão, é alinhar seu coração ao coração de Deus. É muito fácil cair na armadilha de olharmos para o que não temos e de reclamarmos por isso. Mas Deus está procurando pessoas que sejam gratas e que deem graças em todas as situações. Se procurarmos, veremos que há algo de bom em tudo. Dar graças em toda e qualquer situação é a vontade de Deus para nós. De acordo com 1 Tessalonicenses 5,18. E eu repito a passagem: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Se não nos submetemos à sua vontade em algo como ter e expressar gratidão, como podemos esperar que sejamos guiados à sua vontade em coisas maiores, meu irmão, minha irmã? Muitas pessoas querem saber qual é a vontade específica de Deus para as suas vidas, mas elas ainda não cumpriram a sua vontade geral. O que a palavra diz a todos nós. Vemos a sua vontade ao longo da Bíblia, meu irmão, minha irmã, instruindo-nos a ser gratos, a andar em amor, a dar, a nos arrependermos dos nossos pecados, a manter a paz, entre outras coisas. À medida que nos esforçamos para obedecer a Deus dessas maneiras, Ele revela e nos guia o seu chamado e a sua vontade específica para cada um de nós. Eu encorajo você, meu irmão, minha irmã, a reservar algum tempo diariamente para pensar em todas as coisas e pessoas com as quais Deus o abençoou e expressar a sua gratidão a Ele. Uma oração cheia de ação de graças é incrível. Crie também o hábito de expressar gratidão àqueles que o ajudam e que tornam a sua vida melhor. Dessa forma, você pode ter certeza de que estará cumprindo a vontade de Deus. Ore continuamente e dê graças. Ore comigo assim: Senhor amado, nos colocamos em sua santa e doce presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai querido, orar continuamente e agradecer. Que meus amados irmãos e irmãs sigam um estilo de vida de oração da mesma forma que respiramos. Que sejam gratos e orem em todos os lugares, em todos os momentos. Que a sua presença seja viva na vida de cada um deles. E que através desta intimidade contigo, a vida de cada um deles nunca mais seja a mesma. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Leão ou cordeiro? No livro de Apocalipse, capítulo 5, versículos 5 e 6 diz assim: Então um dos anciãos me disse: Não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi um cordeiro que parecia ter estado morto, de pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Meu irmão, minha irmã, as características do leão são totalmente diferentes
das do cordeiro. Mas o Senhor é reconhecido com qualidades de ambos nesta passagem. Eu já vi várias gravuras, inclusive tenho uma camisa na qual um leão e um cordeiro estão deitados juntos. Essa camisa me faz lembrar que devo ser uma mistura dos dois. Eu nunca tive problemas com a parte do leão, mas tinha muitas dificuldades com a parte do cordeiro. Quando precisamos nos comunicar com alguém, principalmente com relação a questões que precisam ser confrontadas, devemos primeiro orar, apropriando-se da graça e da misericórdia de Deus, para nos ungir como cordeiros com o coração de leão. Então devemos esperar até termos equilíbrio em nossa perspectiva e abordagem. Ao longo dos evangelhos, Jesus parece agir de duas formas contrastantes. Ele confronta os cambistas no templo com a intensidade de um leão, virando suas mesas e demonstrando firmemente a vontade de Deus a todos os que o observam. E lhes disse em Mateus 21:13: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Em outras passagens, porém, vemos Jesus como um cordeiro, sendo acusado falsamente sem dizer uma palavra em sua defesa. Olha o que diz em Mateus 27, versículos de 12 a 14. Acusado pelos chefes dos sacerdotes e pelos líderes religiosos, ele nada respondeu. Então Pilatos lhe perguntou: você não ouve a acusação que eles estão fazendo contra você? Mas Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra, de modo que o governador ficou muito impressionado. Agora uma pergunta, meu irmão, minha irmã: o que nós devemos aprender com os padrões de comunicação de Jesus? Ele era um leão quando precisava ser, e no entanto era um cordeiro sempre. Nunca pecou ou deixou de ser primoroso em seu modo de falar. É um desafio não se defender quando alguém se levanta contra você. É difícil ignorar os insultos e abster-se de reagir. Em Isaías 53:7 diz assim: ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Meu irmão, minha irmã, às vezes eu percebo que uma das coisas mais difíceis que Deus nos pede para fazer é sermos semelhantes a Cristo em nossa comunicação com as pessoas. Quando as pessoas são rudes e o desaprovam, maltratam ou insultam, é difícil olhar para elas com o amor de Deus e simplesmente esperar nele. Graças a Deus, porque Ele nos dá o poder para mudar e para ser como Cristo. Pessoas saudáveis que sabem quando ser leão e quando ser cordeiro. Em Mateus capítulo 12, versículos de 18 a 21 diz assim: eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado em quem a minha alma se compraz. Farei repousar sobre ele o meu espírito e ele anunciará juízo aos gentios. Não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que faça vencedor o juízo. E no seu nome esperarão os gentios. A própria alma do Pai exulta com alegria pela mansidão semelhante à de um servo e compaixão do seu filho. Quando uma cana está encurvada e prestes a quebrar, o servo irá sustentá-la ternamente até que seja curada. Quando um pavio está queimando e quase não resta mais calor, o servo não o apaga, mas o protege com a sua mão e sopra suavemente até que queime novamente. Assim o Pai clama: eis aqui o meu servo em quem a minha alma se compraz. A excelência e a beleza do Filho não vêm apenas da sua majestade, nem apenas da sua mansidão, mas do modo como elas se misturam em perfeita proporção. Quando o anjo clama em Apocalipse 5:2, dizendo: quem é digno de abrir o livro
e de lhe desatar os selos? A resposta é: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Apocalipse 5:5. Meu irmão, minha irmã, Deus ama a força do leão de Judá. É por isso que ele é digno aos olhos de Deus para abrir os pergaminhos da história e desatar os últimos dias. Porém, a figura não está completa. Como o leão venceu? O versículo seguinte descreve a sua aparência. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro como tendo sido morto. Apocalipse 5:6. Jesus, ele é digno do deleite do Pai, não apenas como o leão de Judá, mas também como o cordeiro que foi morto. Ore comigo assim: Senhor amado, nos colocamos em sua santa e doce presença, neste momento eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai querido, Pai amado, assim como Jesus, nós buscamos as qualidades do leão, assim como do cordeiro. Buscaremos a ousadia do leão, bem como a mansidão do cordeiro. Nossa referência é Jesus. Ele é o leão da tribo de Judá e o cordeiro que foi morto na cruz. Ele foi manso quando tinha que ser e ousado em outros momentos. E nós, seus filhos e filhas, seremos pessoas assim como ele, conduzidos pelo teu Santo Espírito e tendo a sabedoria de como nos comportar em qualquer ocasião, seja ela qual for. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Não trate com desprezo as profecias. Tudo bem ser diferente. 1 Tessalonicenses 5, 19 e 20 diz: não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias. Meu irmão, minha irmã, tanto no Antigo como no Novo Testamento, os profetas eram vasos preciosos para Deus. No Antigo Testamento, Deus falava ao seu povo usando profetas como seus porta-vozes. Os reis sábios ouviam e obedeciam a essas palavras proféticas. Os reis tolos que se recusavam a ouvir acabavam trazendo ruína sobre si e sobre o seu reino. No Novo Testamento, vemos que entre os dons que Deus deu à igreja através de seus membros estavam também os profetas. Olha o que diz nessas passagens. Efésios 4:11 diz assim: e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. 1 Coríntios 12:28 diz: assim, na igreja Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dom de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. 1 Coríntios 14 descreve o profeta do Novo Testamento como alguém que interpreta a vontade e os propósitos divinos por meio da pregação e do ensino inspirados, e que fala a pessoas para edificação, encorajamento e consolação. Olha o que diz em 1 Coríntios 14:3. Mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Naturalmente, meu irmão, minha irmã, existem profetas nos dias atuais que receberam o dom de Deus de prever os acontecimentos futuros, mas nem todos os que profetizam foram chamados para exercer o ofício de profeta. Quando lemos o livro de 1 Coríntios, entendemos que a profecia é o dom de interpretar a vontade e o propósito divinos.
Eu creio que os mestres ungidos da palavra de Deus profetizam todas as vezes que ensinam. Eles interpretam ou expressam a vontade divina e o conselho de Deus. Agora, o que a Bíblia quer dizer quando menciona que se desprezamos as profecias, apagaremos o Espírito Santo? Primeiro, significa que devemos amar a pregação da palavra de Deus, ou sufocaremos o progresso que o Espírito Santo deseja que façamos. É impossível crescer espiritualmente sem a palavra de Deus. A palavra é para o espírito, o que alimenta é para o corpo. Precisamos dela regularmente para sermos saudáveis. Em segundo lugar, acredito que essa passagem significa que não devemos fazer críticas ou ter qualquer atitude negativa para com o dom da profecia ou para com qualquer outro dom do Espírito. Devemos respeitar os dons e honrar aqueles através de quem eles fluem. Os dons que receberam foram dados pelo Espírito Santo para nosso benefício, para nos ajudar a crescer e amadurecer. Muitos cristãos desrespeitam os dons que certas pessoas carregam. Ao invés de ficar observando como Deus está agindo através de outras pessoas, precisamos olhar para Jesus e agradecê-lo pela oportunidade de ter levantado essas pessoas para o bem da igreja como um todo. Cada pessoa tem um propósito específico, um dom que carrega, um chamado que a conduz. E tudo bem em ser diferente. Todos nós somos diferentes, como o sol, a lua e as estrelas. Em 1 Coríntios 15:41 diz: um é o esplendor do sol, outro o da lua e outro o das estrelas. E as estrelas diferem em esplendor uma das outras. Deus nos criou para sermos distintos uns dos outros e Ele fez isso de propósito. Cada um de nós atende a uma necessidade e todos somos parte do plano geral de Deus. Quando nos esforçamos para ser como os outros, não apenas nos perdemos, como também ferimos o Espírito Santo. Deus quer que nos encaixemos no seu plano e não que nos sintamos pressionados a tentar nos encaixar nos planos dos demais. Tudo bem em ser diferente. Não há nada de errado nisso. Todos nós nascemos com temperamentos diferentes, aparências físicas diferentes, impressões digitais diferentes, dons e habilidades diferentes. O nosso objetivo é descobrir o que devemos fazer como indivíduos e sermos bem-sucedidos nisso. Em Romanos 12 nos ensina que devemos nos dedicar ao nosso dom. Em outras palavras, devemos descobrir em que somos bons e depois nos lançamos de todo o coração ao exercício dos nossos dons. Eu, meu irmão, minha irmã Vinícius, descobri que gosto de fazer aquilo que faço bem. Algumas pessoas sentem que não são boas em nada, mas isso não é verdade. Quando nos esforçamos para fazer o que as outras pessoas fazem bem, geralmente falhamos, porque não fomos dotados para tais coisas. Mas isso não significa que não somos bons em nada. Devemos procurar aquilo que fazemos bem e nos dedicar a isso. Todos nós temos limitações e devemos aceitá-las. E isso não é ruim, apenas um fato. É maravilhoso ser livre para ser diferente, não para achar que algo está errado conosco porque temos diferenças. Devemos ser livres para amar e aceitar uns aos outros, assim como a nós mesmos, sem sentirmos a pressão de nos comparar ou de competir. Pessoas seguras que sabem que Deus as ama e tem um plano para elas, não se sentem ameaçadas pelas habilidades dos outros. Meu irmão, minha irmã, eu encorajo você a ser seguro bastante para desfrutar do que as outras pessoas podem fazer e para desfrutar do que você pode fazer. Diga coisas positivas sobre si mesmo em vez de coisas negativas, pois isso ajudará a liberar os dons que Deus colocou em você. Quando não aceitamos a nós mesmos, estamos desprezando as profecias
e com isso acabamos entristecendo o Espírito Santo que em nós habita. Ame-se, meu irmão, minha irmã, pois se você não amar a você mesmo com os dons e talentos que Deus te deu, ficará incapacitado de amar ao seu semelhante e cumprir o seu propósito aqui nesta terra. Ore comigo assim: Senhor amado, nos colocamos em sua santa e doce presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai querido, que essa mensagem e oração fale ao coração dos meus irmãos e irmãs que a ouvem. Muitos deles acham-se incapacitados de fazer algo para glorificar o seu nome. Focam nos dons e talentos de outras pessoas, tentando copiá-los, e ainda desprezam de certa forma as profecias por não serem gratos pelos dons e talentos de outras pessoas. Que a partir do dia de hoje eles acordem para desempenharem os seus papéis dentro do corpo de Cristo, sendo veículos de graça na vida de outras pessoas. Papai, muito obrigado. Assim nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. O poder da língua. No livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 21, diz assim: A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte, os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Meu irmão, minha irmã, eu já fiz diversas mensagens sobre o poder das palavras, porém nunca é demais falar sobre esse assunto primordial para uma verdadeira mudança de vida. A Bíblia fala muito sobre a língua e as palavras que saem de nossa boca. A língua detém o poder da vida e da morte, conforme a passagem citada no início da mensagem. E isso é muito grave. O apóstolo Tiago disse que se um homem pode controlar a sua língua, ele tem o caráter plenamente desenvolvido e também pode controlar todo o seu ser. Isso é incrível, não é, meu irmão, minha irmã? Olha o que diz em Tiago, capítulo 3, versículo 2. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. A língua é um pequeno membro do corpo, mas causa problemas tremendos. Os relacionamentos muitas vezes terminam por causa de coisas que são ditas e não são ditas. As pessoas perdem empregos, causam conflitos e desentendimentos. Colocam-se em situações embaraçadas, tudo por causa desse pequeno órgão, a língua. Nenhum homem pode domar a língua. Portanto, precisamos da ajuda de Deus através do Espírito Santo. O rei Davi orou para que Deus colocasse uma guarda sobre sua boca. Olha o que diz o Salmo 141:3. Coloca, Senhor, uma guarda à minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Ele também orou para Deus que as palavras da sua boca e a meditação do seu coração fossem aceitáveis aos olhos de Deus. Olha o que diz no Salmo 19:14. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Davi sabia que não podia controlar a sua língua sem a ajuda de Deus. E nós também não podemos. Devemos evitar todas as palavras ásperas, duras e injustas. Em Isaías 58:9 diz assim: Aí sim você clamará ao Senhor e Ele responderá. Você gritará por socorro e Ele dirá: aqui estou. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar. Sério isso, né, meu irmão, minha irmã? Jesus disse que devemos tomar o seu jugo sobre nós e aprender dele, porque ele é manso e humilde. Não é áspero, duro, não fere e nem pressiona ninguém. Mateus 11, 29 e 30 diz: Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Uma língua amável, meu irmão, minha irmã, com seu poder de cura,
é árvore de vida, mas o falar enganoso esmaga o espírito. Isso está escrito em Provérbios 15:4. O falar amável é a árvore de vida, mas o falar enganoso esmaga o espírito. Até o tom da nossa voz é importante porque revela o estado do nosso coração. Podemos dizer palavras de cura ou palavras que ferem. Podemos edificar e construir ou desanimar e derrubar. Palavras são receptáculos de poder e contêm energia positiva ou negativa. A decisão cabe a nós. Palavras são sementes que semeamos e elas definitivamente trazem uma colheita para nossas vidas. Aqueles que gostam de usar a língua devem comer do fruto das suas palavras, quer sejam para a vida ou para a morte. Provérbios 18:21 diz que a língua tem um poder sobre a vida e sobre a morte, e os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Uma das coisas que devemos nos esforçar para fazer é pensar antes de falar. A Bíblia diz que não devemos ser ásperos com a nossa língua, mas quantas vezes dizemos coisas e depois pensamos: ah, eu gostaria de não ter dito aquilo. Mas então é tarde demais, porque as palavras já estão fazendo o seu trabalho. Eu recomendo que você faça um estudo completo de todos esses assuntos e uma oração sincera pedindo ajuda de Deus para domar a sua língua através do Espírito Santo. Sabe por quê, meu irmão, minha irmã? Porque o coração sábio ensina a boca. Em Provérbios, capítulo 16, versículo 23 e 24 diz: o coração do sábio é mestre de sua boca e aumenta a persuasão nos seus lábios. Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. O coração do sábio ensina a sua boca. Nunca esqueça disso, meu irmão, minha irmã. Palavras e pensamentos, elas são tão próximas que fica difícil de dividi-los. Nossos pensamentos são palavras silenciosas ouvidas apenas por nós e pelo Senhor. Essa voz branda afeta o nosso homem interior, a nossa saúde, a nossa alegria, a nossa atitude. As coisas que frequentemente pensamos saem da nossa boca. Podemos dizer palavras de edificação, porém, muitas vezes, parecemos tolos. Jesus disse que ele veio para que tivéssemos e desfrutássemos de uma vida em abundância. Mas para entrarmos neste nível de vida abundante, nós precisamos operar com a mente de Cristo. O produto de um coração sábio são boas atitudes e palavras edificadoras que saem da boca. Na verdade, o homem que tem a verdadeira sabedoria que nasce do temor do Senhor possui lábios que promovem a instrução. Ele não se contenta em ter um coração domado pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo. Ele quer transmitir aos outros o ensino que recebeu das Escrituras, seja falando sobre eles ou dando exemplos de vida. Não é possível, meu irmão, minha irmã, que o homem sábio guarde o entendimento só para si. Assim, é necessário que você decida que tipo de pessoa quer ser por meio do que fala. Tiago 3,9 diz que com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. E aqui está a chave para domar a nossa língua. Devemos cuidar de nossos pensamentos e do nosso coração. Assim, consequentemente, nossas palavras serão agradáveis. Ore comigo assim: Senhor amado, nos colocamos em sua santa e doce presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai querido, durante a minha caminhada de fé, eu tive muitos problemas com a língua. Creio que muitas pessoas que ouvem esta mensagem passam por problemas semelhantes. Que essa mensagem desperte os seus corações e que eles entendam que a chave para domar a nossa língua está ligada ao cuidado que devemos ter com nossos pensamentos e com nosso coração. Senhor, não queremos guardar maus sentimentos dentro do nosso coração. Queremos que ele seja correto diante de ti. Nos apropriamos de um coração sábio para que, através dele, possamos levar palavras de edificação a outras pessoas
e tenhamos boas atitudes. Capacite-nos pelo poder do Espírito Santo para mantermos nosso coração puro e reto. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Juntos somos fortes. Compartilhe esta mensagem para que mais pessoas sejam edificadas. Inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de novos vídeos. Te amo em Cristo Jesus.